capítulo 23. Os protagonistas dessa palavra serão Davi e Saul. Davi havia sido ungido rei de Israel depois que Saul foi rejeitado por desobedecer ao Senhor, por deixar de dar ouvidos à voz do Senhor. Porém, Saul começou a perseguir Davi, e a intenção de Saul era matar Davi, e Davi estava sempre fugindo, né? A Bíblia narra uma grande perseguição onde Saul ia atrás de Davi o tempo todo, armado e municiado de vários homens, e Davi sempre estava precisando fugir. 1 Samuel capítulo 23, versículo 13. Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção. Então foi informado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, e ele interrompeu a sua marcha. No versículo 29, saiu Davi dali e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Saul constantemente perseguia a Davi, e Davi fugitivo não sabia muito bem o que fazer, né? Só tinha Davi com 600 homens, e toda vez que Saul saía atrás de Davi, pelo menos Saul ia com 3.000 homens atrás de Davi. E é interessante que Davi sempre tinha uma escolha a fazer: ou ele ficava, ou ele enfrentava o rei, ou ele fugia. E houve algumas situações em que Davi teve a oportunidade de matar o rei. Não poucas vezes Davi esteve frente a frente com Saul, e onde Saul estava desguarnecido, e Davi teve essa oportunidade de matar Saul. Só que todas essas vezes o Espírito tocava Davi, e Davi falava assim: não, eu não posso lançar mão do ungido do Senhor, eu não posso levantar a minha mão para ferir alguém que é ungido do Senhor. E é interessante que aqueles homens que estavam com Davi, todas as vezes que Davi chegava até Saul e tinha a oportunidade de matar Saul, aqueles homens vinham para aqueles valentes de Davi, vinham e falavam assim: Davi, olha aí, Deus entregou Saul nas suas mãos, certamente é esta hora em que Saul vai ser morto. E Davi ia lá, e quando chegava pertinho de Saul, Davi falava: não, eu não posso tocar nele, porque ele é ungido do Senhor. Davi entendia que Saul, embora tivesse sido rejeitado como rei de Israel, ainda permanecia a unção do Senhor sobre ele. E por essa unção ainda existia a autoridade do Senhor sobre ele. A palavra do Senhor diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Toda a autoridade. O teu pastor, os teus pais, no caso das mulheres, o marido, os seus chefes, os seus patrões, todas essas autoridades foram instituídas por Deus. E se Deus não tirou Davi, se Deus não tirou Saul daquele cargo, Davi não poderia desrespeitar aquela autoridade. E Davi entendia isso. E todas as vezes que Davi escolhia fazer o que era correto, Davi era beneficiado. A palavra diz, lá em Eclesiastes 10:4, que toda vez que uma autoridade se levantar contra você, você deve permanecer calmo. Sabe por quê? Porque a calma desfaz erros. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes 10:4. Davi não entrava em desespero quando Saul vinha contra ele. Davi não ficava assim: ai meu Deus, e agora o que eu faço? Davi fugia, e quando ele parava, quando Saul se aproximava, ele começava a consultar o Senhor e falava: Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, para onde eu corro? E Deus todas as vezes dava resposta para Davi. Eclesiastes 10:4: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto, porque a calma evita grandes erros. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós somos pressionados a tomar decisões em momentos em que estamos totalmente cercados e não sabemos o que eu faço. E parece que as pressões aumentam. A palavra diz: sabe o que? Fique calmo, porque a calma vai evitar que você cometa um erro. Nem sempre nos momentos de pressão é o momento correto de tomarmos decisão. E Davi entendia isso. Não era porque os seus soldados estavam pressionando, não era porque 3.000 homens de Saul estavam vindo contra ele, que ele tinha que ser pressionado a tomar uma decisão. Sabe o que Davi fazia? Chegava diante do Senhor e falava: Senhor, o que eu faço?
Senhor, qual é o meu procedimento? Nós devemos ter as mesmas posturas que Davi tinha. As nossas escolhas devem ser buscar o Senhor. Quando tudo está te cercando, todas as coisas estão te pressionando, você deve parar e falar: Senhor, o que eu faço? E se você não tiver resposta nenhuma, sabe o que você tem que fazer? Nada. Eu digo que se você não sabe para onde ir, você não deve dar então nenhum passo. Mas quando o Senhor te dá a direção, você começa a andar de acordo com o que o Senhor falou. Isso vai evitar que você cometa grandes erros. Outra coisa interessante é que Davi, todas as vezes, ele sempre recuou, ele nunca lançou mão de Saul, ele nunca ousou vingar-se de Saul. Sabe, Davi vivia errante, Davi vivia fugitivo. Esse vale de En-Gedi que nós líamos aqui lá em 1 Samuel 23, era um deserto repleto de cavernas, repleto de covas, e Davi vivia ali como um fugitivo, o tempo todo escondido. Olha só que vida ruim, imagina você vivendo o tempo todo escondido, o tempo todo fugindo de situações. Era como Davi estava. E de vez em quando surgia a oportunidade de Davi acabar com aquilo tudo. Qual era essa oportunidade? Matando Saul. Só que todas essas vezes Davi pensou: não posso fazer. Todas as vezes nós temos que pensar o seguinte: será que o que eu quero, que o que eu penso é a coisa correta? Nós temos que estar dispostos a fazer a escolha que Deus tem para nós. Nós temos que escolher aquilo que Deus falou. Faça isso, e aí você faz. Ah, Deus não falou nada, então não faz nada. Fica parado, né? Outra situação, em 1 Samuel 24, diz que Davi está voltando de uma guerra. E Davi encontra um homem chamado Nabal. Esse homem era um homem rico. Esse homem tinha muitas ovelhas. E estava na época de tosquear ovelhas. E quando estava na época de tosquear ovelhas, existia muito mantimento, muita comida para os trabalhadores. Esse homem, esse Nabal, Davi há um tempo atrás tinha protegido os pastores de ovelhas desse Nabal durante uma das guerras. E agora Davi está andando, encontra esse homem, encontra o pessoal lá fazendo a tosquia das ovelhas, e Davi fala para os seus soldados assim: vá até Nabal e peça para Nabal separar um pouco de mantimento e mandar para a gente. Só que a palavra diz que Nabal era um homem insensato. A palavra diz que Nabal era um homem ruim, de duro coração. E Nabal fala assim: para você, Davi, de jeito nenhum. E aquilo acende a ira de Davi. Davi fica com raiva daquilo e fala assim: soldados, peguem suas espadas, porque amanhã nós vamos lá e vamos acabar com tudo, vamos matar todo mundo. Davi era um homem que ele subia rápido a ira dele. Eu falei: que história é essa? Eu pedi um pouco de mantimento, eu protegi os soldados dele, eu protegi os homens dele, e agora ele está me negando um pouco de comida? Vamos lá, vamos acabar com tudo. E Davi se levanta, pega os seus soldados e começa a marchar contra Nabal, sendo que a esposa de Nabal sabe disso através de um dos seus servos, e ela vai até Davi levando mantimentos, e ela se ajoelha diante de Davi e fala assim: Davi, tenha misericórdia, meu marido é um homem insensato, meu marido é um homem estúpido, é um homem ignorante. E aí Davi, por causa daquela súplica daquela mulher, ele fala assim: olha, se não fosse por causa disso, eu te digo que hoje mesmo todos os homens da sua casa estariam mortos. Sabe o que acontece com esse homem Nabal? A palavra diz que Davi recua, leva os mantimentos, a esposa dele volta para sua casa e encontra Nabal e fala assim: Nabal, olha, Davi estava vindo para te matar, ia matar todo mundo porque você levou o mantimento para ele. Quando Nabal escuta essa notícia, a palavra diz que ele fica paralisado. Ele fica duro, paralisado. E a palavra diz que depois de 7 dias o Senhor feriu ele e ele morreu. Aí quando Davi escuta essa notícia, ele fala assim, versículo 39 do capítulo 25. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, porque ele defendeu a minha causa contra Nabal, que havia me tratado com desprezo. O Senhor me impediu de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo que se tornasse sua mulher. Entenda uma coisa: você não precisa lutar contra os seus inimigos. Você não precisa se vingar de ninguém, porque o nosso Deus, ele é justo. Às vezes você pode falar assim: puxa, mas eu já fiz tanto bem para essa pessoa, eu já ajudei tanto essa pessoa, e agora essa pessoa está me maltratando, agora essa pessoa está fazendo o que é mal contra mim. Aí a sua ira se acende e fala assim: puxa, como eu queria que acontecesse isso de ruim com aquela pessoa. Você não precisa desejar, ou você não precisa se vingar de ninguém. A palavra diz que a vingança pertence ao Senhor.
O Senhor, Ele é justo. Assim como Davi tomou uma decisão correta, ele escolheu não fazer o mal contra Nabal e sua família. A palavra diz assim: bendito seja o Senhor, porque me poupou de fazer o mal. Imagina se Davi tivesse lançado mão sobre ele. Imagina quantas almas, quanto sangue Davi deveria derramado. Mas pelo contrário, ele cede ao desejo do seu coração, ao desejo da sua carne. E depois ele fala assim: bendito seja o Senhor, porque o Senhor vingou ele. Nabal foi morto por causa da sua insensatez. Amém? Você não precisa ficar preocupado: puxa, mas aquela pessoa foi ruim para mim quando eu fiz coisas boas para ela. Ora ao Senhor e fala: Senhor, lembra-te que eu fiz justiça contra aquela pessoa. Lembra-te que eu fui bom. Lembra que eu fiz essas coisas assim. Agora essa pessoa está fazendo isso comigo. E ainda assim, eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus, Ele é misericordioso. Às vezes nós, como homens, pensamos que todas as pessoas que nos fazem mal devem receber o mal. Eu tenho conhecido o meu que ele é assim: se alguém pisar no calo dele, ele: Senhor, cai um raio na cabeça dessa pessoa. Ele começa a orar, sabe? Mas eu entendo que nós somos pessoas do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Então as características do nosso Pai estão em nós. E Jesus certa vez falou assim: se alguém pecar contra você, ainda que seja 490 vezes, você perdoa ela. Amém? Então nós temos que entender que ainda que alguém te faça mal, você não precisa fazer nada. Você pode até clamar ao Senhor: Senhor, olha, dá um jeito. A pessoa está fazendo isso contra mim, mas Senhor, eu perdoo. Eu não quero que isso suceda mal nenhum, porque eu entendo que Tu és um Deus de amor. E a palavra diz que o amor cobre multidão de pecados. Amém? Isso pode fazer com que os pecados dessas pessoas sejam cobertas. Saul, ele era um homem muito insensato, né? A palavra diz que, veja bem, Saul em determinado momento deixou de ouvir a voz do Senhor. Esses são os pontos que eu quero tocar mais nessa noite. Saul deixa de ouvir a voz do Senhor. Eu até coloquei isso no Facebook essa tarde. Quando a gente pensa que Deus parou de falar com a gente, é porque provavelmente nós deixamos de ouvir a Deus em determinado momento. Sabe? Ah, mas Deus não fala mais comigo. Será que não foi você que deixou de ouvir lá atrás? Será que quando Deus falou para você assim: faz isso, você falou assim: eu não vou fazer, eu não quero? Foi isso que aconteceu com Saul. Deus tinha falado para Saul para destruir toda a nação, matar todo mundo, não sobrar ninguém. Sabe o que Saul fez? Matou alguns, pegou algumas das riquezas e pegou o rei e levou como cativo. Então foi isso que Deus tinha mandado ele fazer. Aí a partir de então, Deus para de falar com Saul. Deus começa a rejeitar Saul. Foi por causa disso que Saul perdeu o seu reinado. Amados, o que Deus tem para nós são coisas muito grandes. São muitas bênçãos. Mas quando nós desobedecemos, nós perdemos a qualidade de sermos abençoados. Nós precisamos voltar atrás. Mas Saul em momento nenhum volta atrás. Saul não reconhece o seu erro. Quando Samuel chega para ele e fala assim: Saul, o que você fez? Ele falou assim: eu fiz melhor do que Deus mandou. Olha só a pretensão de Saul, a presunção de Saul. Achar que ele podia fazer melhor do que Deus mandou. Deus falou assim: Saul, eu te mandei você matar todo mundo, não sobrar nada, queimar tudo. Não, mas Deus, em vez disso eu peguei o rei. Em vez disso eu trouxe o ouro, eu trouxe a prata, eu trouxe as melhores ovelhas, os melhores boi. Eu fiz melhor do que tu mandou. Quantas vezes nós achamos que nós sabemos mais do que Deus? Quantas vezes nós pensamos que a nossa cabeça pode ir além do que a mente de Deus? Foi o que Saul pensou. Por causa disso, Saul foi rejeitado como rei. Deus falou assim: olha, eu vou levantar outro no seu lugar, que era Davi. E aí o que acontece? Saul começa a perseguir Davi incessantemente, porque ele não conseguia compreender que ele tinha que perder o reino para Davi. Na cabeça dele, um menino, um pequenininho. Quem era Davi? Não manuseava arma de guerras, não tinha destreza. Quem era esse Davi? Sabe, aí o que Saul faz? É interessante que Saul começa a correr dos filisteus. Não sei se quem está acompanhando essa minissérie da Record traz alguns detalhes dessa história. Eu sei que Saul vai contra os filisteus, e os filisteus têm muito maior número, e o exército de Israel começa a recuar. Aí o que Saul faz? Começa a orar a Deus e fala: Deus, eu tenho que ir contra os filisteus, eu vou ganhar, não vou. Só que Deus não responde. Aí Saul o que faz? Pega os instrumentos dos sacerdotes, começa a jogar ali aquele urim, turim,
e começa a buscar e nada, Deus não fala, Deus não responde mais. Sabe por quê? Porque antes ele tinha deixado de ouvir a Deus. E agora? Aí Saul comete um ato louco. Sabe o que Saul faz? Saul chega para o Senhor e fala assim: traga uma vidente, eu preciso consultar. Samuel já tinha morrido nessa época. Ele fala assim: traga uma vidente, eu preciso saber o que Deus tem para falar. Só que todo mundo sabe que a palavra do Senhor ela abomina, né? Consulta mortos, ela abomina a vidência. E o próprio Saul tinha expulsado do meio de Israel todos os videntes, todos os necromantes. Só que aí no momento de desespero, quando Deus não está mais falando com ele, ele vai recorrer a um vidente. Olha só que coisa interessante. Ele vai recorrer a uma forma pecaminosa na intenção de ouvir Deus. Eu vou lá me sujar no meio do pecado para Deus falar comigo, já que Deus não fala de forma nenhuma. Olha que coisa louca, olha que insensatez. Deus falou assim: Saul, acaba com todos os videntes, com todos os necromantes, com todos os tipos de espiritismo, de feitiçaria, porque isso é abominação, isso é detestável para mim. Mas sabe o que Saul faz? Bom, eu vou ouvir Deus através do pecado. E aí Saul vai lá, se disfarça e vai até essa vidente. Olha só, quando nós estamos cometendo erros deliberadamente, nós nos despimos da nossa santidade, nós nos despimos de nossas vestes reais. Saul teve que tirar suas roupas de rei, colocar vestes comuns para poder ir até aquela vidente, para poder se sujar no meio do pecado. Às vezes nós pecamos deliberadamente. Às vezes nós sabemos que o que nós vamos fazer é algo errado, como Saul sabia, porque ele mesmo tinha expulsado aquilo ali, ele mesmo sabia que era pecado e ele mesmo tinha acabado com aquilo. Sabe o que ele deve fazer? Tirar suas vestes reais. Quando nós estamos sabendo que fazemos coisa errada e nós vamos lá de vontade própria, nós nos despimos daquilo que Deus colocou sobre nós. Nos despimos das nossas vestes brancas, nos despimos da nossa santidade e vamos atrás do que Deus condenou. E aí o que acontece? Olha, ele chega para a vidente: eu preciso que você invoque um morto para mim. Aí a vidente fala assim: quem? Eu preciso que você chame Samuel. E aí ela vai, invoca um espírito e ela fala assim: eu vejo deuses subindo da terra. Aí Saul fala assim: opa, é Samuel, eu quero falar com ele. Em momento nenhum a palavra diz que Samuel estava vindo falar com ele. Sabe, no meio do pecado, no meio das coisas erradas, nós começamos a achar que as coisas são de Deus. E às vezes nós estamos tão envolvidos em coisas que não condizem, nós estamos tão misturados em escolhas que são totalmente erradas, que aquilo começa a gente começa a ser insensato. Às vezes o pecado está tão arraigado em nós, a gente chama de, o pastor Marcelo até citou isso, nós temos os pecadinhos de estimação. Ele está tão agarrado em nós que ele não incomoda mais. Ele não faz mais, não cheira nem fede mais em você. Era o que estava acontecendo com Saul. Saul estava no meio do pecado, tipo assim: Senhor, fala comigo. E aí levanta um ser da terra. A palavra diz deuses da terra. A palavra no original é Elohim, ou seja, espíritos, deuses. E fala com Saul. E Saul entende que era Samuel. Às vezes a gente está todo errado, sabendo que o que nós estamos fazendo não agrada a Deus, e estamos achando que Deus está conosco. Deus não pode compactuar com o pecado. Luz não compactua com trevas. Se eu estou no meio da escuridão, eu não posso querer, eu não posso achar que o Espírito Santo de Deus está me guiando. Eu não posso achar que as coisas que eu estou fazendo ali, como a palavra diz, até o mencionar é vergonhoso. Eu não posso achar que Deus está aprovando aquilo. Aí Saul já tinha consultado a Deus, já tinha feito todos os meios e Deus não tinha respondido a ele. Então eu vou lá no meio do pecado. Deus vai falar comigo atrás do pecado. Nosso Deus não tem nem variação de luz. Nosso Deus não tem nem um pouquinho de sombra. Nosso Deus é luz perfeita. Nós precisamos ter atitudes de santidade. Nós não podemos nos despir de nossas vestes reais e irmos no meio da lama. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós abrimos mão da nossa santidade voluntariamente. Muitas vezes nós somos insensatos como Saul foi. E nós, por vontade própria, falamos assim: eu vou lá, eu vou fazer isso, e depois qualquer coisa eu peço perdão a Deus. A gente está tão no tempo da graça, né? Que a gente banaliza tudo. Mas
Eu posso ir ali, eu posso roubar, e depois eu peço perdão a Deus. Se o Espírito Santo me catucar, eu peço perdão. Eu posso falar mal do Wagner, e depois o Espírito Santo fala qualquer coisa, tá bom, Senhor, me perdoa. Às vezes nós nos despimos da nossa santidade e vamos como um porco no meio da lama, ou como um cachorro que volta para o seu vômito. Exatamente essas palavras que Jesus usou. Provérbios 26:11 fala assim: como um cão volta ao seu vômito, assim um insensato repete a sua insensatez. Outra coisa que eu quero falar para você: esse pecado que Saul tinha, se ele foi consultar aquela vidente naquele momento, é porque ele tinha essa prática, ele tinha esse costume, porque ele sabia como ele devia chegar até ela, ele sabia onde encontrá-la, e ele sabia que tipos de roupas e que tipo de coisa ele deveria levar para aquela vidente. Ele sabia qual era o pagamento para ela. Então era um pecado que antes Saul tinha costume de fazer. Você está entendendo? Sabe o que Saul fez? Aquele pecado foi resolvido somente diante dos homens. Saul chega, faz um decreto, acaba com todos os videntes, acaba com todos os ídolos, acaba com tudo aí. Mas aquele pecado continuava arraigado no coração dele. Será que você, será que eu, temos coisas que nós resolvemos apenas aparentemente? Será que temos coisas em nossas vidas que nós resolvemos diante dos homens, diante da igreja, diante do pastor? Não, isso aí já está resolvido. Isso aí eu já tirei de mim. Mas será que não está ainda arraigado no seu interior? Porque na hora que Saul estava pressionado, a primeira coisa que ele fez: opa, me dá uma outra roupa, pega isso, pega aquilo, pega dinheiro e nós vamos lá consultar um vidente. Como um cão voltando ao seu vômito, ele repetiu a sua sensatez. É igual uma porca, você lava e ela volta para a lama. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós tomamos as mesmas atitudes, as mesmas posturas. E aí, como eu falei, Saul, ele entende que era Samuel que estava falando com ele. Aí aquele espírito fala um monte de coisa para Saul, e Saul entra em desespero. Porque aquele espírito falou assim: você vai morrer, seus filhos vão morrer, Israel vai perder a guerra. Enquanto isso, Davi estava lá com seus homens, teve a sua cidade invadida, teve as suas esposas levadas, o seu gado, o seu boi. Sabe o que Davi fez? Foi diante do Senhor e falou: Senhor, o que eu faço? O que eu tenho que proceder? Qual é o meu procedimento? Aí o Senhor fala para Davi assim: Davi, pega os teus homens e vai atrás, porque eu vou te restituir. Aí Davi se emparelha todinho e corre atrás. E a palavra do Senhor diz que Davi recuperou tudo. Diz que não faltou nada, nem um boi, nenhuma ovelha, nada, nem um velho, nem um ancião ficou sem Davi restituir. Essa é a diferença quando nós fazemos as coisas, quando nós tomamos escolhas baseadas na direção de Deus e quando nós fazemos escolhas baseadas no meu próprio entendimento. Saul é o típico exemplo do homem que tomava decisões baseadas na sua insensatez, baseadas na sua loucura. Ele, por vontade própria, falou assim: Deus não está falando mais comigo, então vamos fazer. Foi igual antigamente, né? Deus não fala nada, Deus está demorando a responder. Vamos fazer um bezerro, vamos cobrir ele de ouro e vamos perguntar ao bezerro, né? Bom, eu não estou tendo mais direção de Deus, eu vou falar com a caixa de som. Fala comigo, Deus, fala comigo através dessa caixa. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Eu não estou entendendo a voz de Deus. Eu vou começar a consultar, sabe, a macumba santa, né? Crente também faz macumba, tem mais de crente faz macumba, né, vaga? Mas assim, puxa, eu vou fazer assim, vou folhear a Bíblia e no versículo que cair, Deus vai falar comigo. Não falou, então vou pegar a caixa de promessa. Bom, também não falou, então vou ligar a televisão, vou botar um daqueles programas que os pastores ficam acusando o outro da rede pública ali, na rede de televisão. Vou fazer alguma coisa, Deus tem que falar comigo. Bom, Deus não falou de um desse jeito, então vou procurar aquele meu amigo que é totalmente errado, que tem 5 mulheres na rua, que bebe pra caramba, que cheira, que fuma, e vou pedir conselho a ele. Deus vai falar comigo através dele. Muitas vezes nós somos crentes insensatos. Quando Jesus fala sobre o cão voltando ao vômito e a porca voltando para a lama, ele estava falando para os judeus, ele estava falando para crentes, ele estava falando para pessoas que entendiam, para pessoas que conheciam, para pessoas que sabiam que deviam viver uma vida de santidade, uma vida de diferença, pessoas que sabiam que deviam escolher as coisas corretas de Deus.
mas que, ao invés de escolher o bom, escolheu o ruim. Ao invés de escolher as coisas boas, escolheu viver na lama. Será que precisamos tirar de dentro de nós raízes? Será que existem coisas que ficam lá no fundinho? Às vezes são mágoas, às vezes são rancores. Não, eu já perdoei fulano. Fulano fez isso comigo, mas já perdoei. Mas aí tu fala assim, já perdoei, mas se você tocar no assunto que eu... Ai, se eu pudesse matar ele. Se eu pudesse apertar o pescoço dele. Ou então, não, eu já perdoei, mas eu não quero mais falar com ele. Não me interessa mais ver ele. Amados, perdão sem reconciliação e enganação. Fala isso para o teu irmão. Perdão sem reconciliação e enganação. Ouviu, Davi? Quando Jesus te perdoou, Ele te reconciliou com o Pai. Ele não falou assim, Pai, olha, eu morri na cruz, eu perdoei os pecados dele, mas eu não quero nenhum deles aqui no meu reino. Não foi isso que Ele fez. Sabe o que Ele fez? Nos reconciliou com o Pai. Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para um reino de luz. Ele não falou assim, os pecados dele estão perdoados, mas que eles continuem vivendo nas trevas. Não foi isso. Mas às vezes nós queremos enganar Deus, né? Bobos. De Deus não se zomba. Deus, olha, eu perdoo aquele irmãozinho lá, mas eu não quero ver ele nunca mais na minha frente. Quero dizer um negócio para você, você está simplesmente enganando a si mesmo. Você está tentando se convencer de que você fez algo correto, mas você não fez. Porque um dos discípulos chega para Jesus e fala assim, Jesus, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Jesus fala assim, 7? Até 70 vezes 7. Se ele pecar contra você, você perdoa. Jesus está falando que se o irmão pisar no teu pé 490 vezes, e 490 vezes ele pedir perdão, você vai perdoar ele. E se ele pisou no teu pé de novo, é que você está tendo um relacionamento de novo, não é? Você está com ele novamente. Se o teu irmão volta a pecar contra você, é porque você voltou a relacionar-se com ele. É a mesma coisa que Deus faz com você. Puxa, caí de novo, pequei de novo. Sabe o que você faz? Pai, me perdoa. Sabe o que o pai faz? Vem aqui. Pai, eu tirei as minhas vestes, fui lá no meio da lama, fui fazer o que não devia. Me perdoa. Sabe o que o pai faz? Volta aqui. As vestes estão ali guardadas. Então de volta. Você lembra do filho pródigo? A história do filho pródigo. Ele foi, gastou tudo, né? Ele pediu a herança do pai, acabou com as coisas que o pai tinha dado a ele. Chega um momento que ele não tem nada. O que ele faz? Volta para a casa do pai. Puxa, se me der, até os padeiros, até os escravos dos meus pais estão melhor do que eu. E ele volta. Quando ele volta, o pai dele não colocou ele como servo, não colocou ele como escravo. O que o pai dele falou? Tragam a sandália, tragam o cinto, tragam o anel, tragam a melhor roupa. O que tem guardado para você em Deus é o melhor. Então as suas escolhas em Deus vão sempre te trazer o melhor, por mais que aparentemente possa não parecer. Davi o tempo todo estava seguindo instruções do Senhor. E ele chega para uma determinada cidade, onde tudo que ele tinha foi saqueado. Aí ele consulta o Senhor novamente. E o que acontece? Tudo é restituído. O inimigo sempre vai se levantar contra você para te roubar, para tentar te matar, para destruir as suas coisas. Ele vai ficar te pressionando a fazer aquilo que você quer. Mas o Espírito Santo de Deus vai sempre te catucar para você fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. E aquilo que Deus quer é o que vai te trazer uma vitória sobre tudo que você puder precisar. A escolha correta é o que vai trazer um benefício para você. Amém? Amém. As escolhas de Saul, sabe o que terminaram? Em morte. Saul foi para a guerra, Saul foi ferido em guerra. A palavra diz que Saul, pela vergonha, ele acabou se matando. Saul se suicida. Era tanta pressão, era tanto pecado, era tanto erro que ele acabou se suicidando. Isso que aconteceu? Davi assumiu o reino que era dele. Outra coisa que eu quero dizer para você: Davi não lançou mão de Saul até o tempo determinado. Às vezes você vai falar assim, puxa, mas Deus tem uma promessa para mim disso, Deus tem uma promessa para mim daquilo, isso não chega nunca. E às vezes, como Davi, podem surgir oportunidades para que aquela coisa se cumpra na sua vida. Mas se não for o tempo de Deus, não lance mão disso. Porque as coisas de Deus, ainda que sejam de Deus, no tempo errado, vai te trazer maldição. Se Davi tivesse matado Saul, ou feito qualquer outro plano para poder tomar o reino antes do tempo correto, Davi teria sofrido algum tipo de maldição sobre a vida dele. O reino dele não teria sido sucedido. O seu reinado não teria sido abençoado por Deus.
Sabe por quê? Porque ele ia ter feito a coisa errada. Às vezes nós estamos caminhando bem, vamos certo. Aí Deus fala assim para você: Wagner, eu vou te levar lá para os Estados Unidos da América, mas eu não estou te falando no tempo. Aí amanhã liga alguém pro Wagner: Wagner, ó, tem oportunidade aqui, massa. Eu tenho um amigo lá no México que, ó, vem pra cá, eu vou dar um jeito, ele vai te colocar lá nos Estados Unidos. Opa, é de Deus. É de Deus. Nem sempre todas as boas oportunidades são de Deus. Nem sempre todas as coisas que parecem boas são de Deus. Porque isso aconteceu com Davi. Davi estava lá no fundo da caverna. Aí a palavra diz que Saul entra para fazer suas necessidades. Ou seja, estava totalmente desprotegido. Aí um dos soldados fala assim: Davi, e agora? Deus certamente, não fala assim, né? Deus certamente entregou Saul nas tuas mãos agora. Aí Davi foi lá: não é agora, vou pegar meu reino, vou matar Saul. Deus já me ungiu o reino. Mas quando ele chega lá, a palavra diz que chega a cortar um pedaço do manto de Saul. Quando ele chega lá, ele fala assim: não posso fazer isso. Ele é ungido do Senhor, ele é rei sobre Israel. Por mais que Deus tenha falado para mim que eu vou ser o rei, que ele tenha me ungido, não é agora. Deus ainda não tomou o reinado de Saul. Aí Davi recuou. Talvez hoje você possa pensar assim: puxa, mas essa é a oportunidade, essa é a hora, sabe? Eu esperei por isso a vida toda. Você pode esperar a vida toda, mas se não é o tempo de Deus, é melhor você esperar mais um pouco. Porque se Davi mata Saul ali, eu tenho certeza que Davi não teria sido levantado rei. Por mais que ele ainda tivesse sido recebido a unção de Deus para governar Israel, provavelmente ele não subiria o reinado. Você está entendendo? As coisas de Deus no tempo errado pode trazer coisa ruim. Ah, mas Deus prometeu, mas é agora. Não, ora o Espírito de Deus. Senhor, é agora? Não espera. Isso são diferentes escolhas também. Escolhas certas podem trazer bênçãos. Escolhas erradas podem lhe encaminhar para a morte. As escolhas erradas de Saul levaram ele para a morte. As escolhas certas de Davi fez com que ele tivesse um dos reinados mais prósperos e abençoados de Israel. E outra, Jesus vem da linhagem de quem? De Davi. Um homem que errou, mas um homem que chegava diante de Deus e falava assim: Senhor, eu fiz isso. E ele nunca mais cometia o mesmo pecado. Interessante isso, arrependimento. Pai, pequei, fiz isso, me perdoa. Aí ele falava assim: Pai, não tira o teu espírito de mim. Pai, cria em mim um coração puro. Coloque em mim um espírito que seja reto. Senhor, me lava com soco, me lava com uma esponja, eu vou ficar limpo. Senhor, me cura, me sara. Sabe, Davi escreveu os melhores e mais lindos salmos. Mas era um homem que errava. Mas era um homem que, quando ele errava, ele se levantava e falou assim: Senhor, me limpa. Senhor, me lava. Eu escolho vestes reais. Eu escolho vestes limpas. Eu não quero ficar na lama. Eu não quero ficar no meio do pecado. Eu não quero ficar no meio da sujeira. Eu quero me decidir e me escolher as coisas que vêm de ti. Amados, nós precisamos nos despir de mais escolhas. Às vezes precisamos abrir mão de mais amizades. Sabe? Às vezes existem amizades que nos afastam de Deus. Porque aquelas amizades só trazem para você conselhos que são contra Deus. Aí a gente fica igual Saul. E vem um demônio lá de baixo, vem um espírito da terra, fala para mim e fala: Deus está falando comigo. Às vezes vem um demônio falando comigo: faz isso. Deus está falando, Deus está falando. Deus fala no teu espírito. Deus fala na sua palavra. Deus fala com você diretamente. Você não precisa procurar um cartomante, você não precisa procurar vidente, você não precisa procurar nada. Você só precisa procurar a palavra dele. E eu estava falando da macumba santa. Infelizmente existe um monte de crente que, quando precisa saber do Senhor, ao invés de fazer igual Davi, chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, olha, os amalequitas estão vindo aí, o que eu faço? Eu vou lutar contra eles ou fico? Aí Deus falava. Aí esses crentes, nós, ao invés de fazermos isso, sabe o que a gente faz? Eu vou lá no irmão fulano, profeta tal, ele vai me dizer, ele vai me dar a resposta. Eu vou procurar o fulano lá, tem um pastor aí que já está ali, que ele joga umas cartas lá e ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Mas, sabe, nós temos que parar com isso. Tudo que Deus tem para você já está revelado na palavra. E além da palavra, Ele te deu o Espírito Santo. E Ele falou assim: o Espírito da verdade vai te ensinar todas as coisas. Glória a Deus. Jesus fala assim: quando o Espírito da verdade vier, Ele vai te ensinar todas as coisas. Você já tem esse Espírito? Então você não precisa ficar correndo atrás de amuletos. Você não precisa
Saul fez? Vou jogar um purinho ali. Eu vou jogar sorte. Eu vou jogar dados. Eu vou pegar minha Bíblia. E se abrir no Velho Testamento é sim. Se abrir no Novo Testamento é não. Sabe? Eu vou pegar algumas palavras aqui da Bíblia. Eu vou jogar ali e vou ver o que Deus fala comigo, sim ou não. Não é assim que Deus age mais. Isso já passou há muito tempo. Muito tempo. Antigamente, né, a gente fazia prova de Deus assim, Senhor, acho que foi, não sei se foi Gideão, não estou lembrado agora, pegou um algodão, né, botou lá no meio do campo e falou assim, olha, se és tu, se é para fazer isso, que cai o orvalho e o algodão fique seco. Aí, foi Deus. Nossa, mas ainda estou em dúvida. Vamos fazer o contrário agora, que agora o algodão fique molhado e o orvalho e o campo fique seco. Não é assim que Deus age mais. Deus fala contigo no Espírito. Deus fala contigo, Deus tem relacionamento pessoal contigo. E isso foi feito através de Jesus, para que você não precisasse mais recorrer às coisas que não são de Deus, às coisas que são imundícias, para que você tivesse hoje a oportunidade de escolher o que é certo. Estamos falando sobre escolhas. Hoje nós só fazemos as coisas erradas por iniciativa própria. A bem da verdade é que todo aquele que é crente em Jesus só peca por vontade própria. Quantos aqui são crentes em Jesus? Quantos já receberam Jesus como Senhor? Você tem o Espírito Santo de Deus, amém? E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus é a confirmação, é a testificação de que nós fomos adotados pelo Pai. Então você é filho de Deus agora, amém? Como o filho pródigo, quando nós voltamos para Deus, quando nós nos arrependemos, nós recebemos as melhores vestes, o anel no nosso dedo, os melhores sapatos, amém? Você tem tudo de melhor de Deus, amém? Amém. Deus te trouxe isso. Agora, você só vai lá para fora comer bolota de porco se você quiser, não é verdade? Porque, você lembra do outro filho que não era um pródigo? Ele estava onde? O tempo todo com o pai, não é? Estava ali o tempo todo. Quando o filho pródigo volta, ele começa a reclamar com o pai. Poxa, eu estou aqui o tempo todo, tu não fez nada, agora esse outro aí voltou, o pecador, tu está fazendo festa, tu está matando um cordeiro, tu está dando vestes boas para ele. Sabe o que o pai fala? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. O tempo todo tá aí, tu não está usando o que não quer. Tu está dando bobeira. É teu. Foi isso que Deus falou para ele. É isso que Deus falou para você, amigo. Tudo é teu. Tu está indo comer bolota por quê? Está passando necessidade por quê? Sabe por quê? Escolhas erradas. Às vezes nós temos mania de culpar a Deus. Quando as coisas estão certas, né? Nem sempre as pessoas falam que é Deus. Mas quando está errado, por que Deus deixa acontecer isso? Né? Ah não, morreu alguém, por que Deus deixou fazer isso? Aí acontece uma tragédia aí, morreu 1000 pessoas lá na região serrana do Rio de Janeiro. Por que Deus deixa isso? Por que tudo é culpa de Deus? Sabe, quando são coisas boas, ninguém atribui a Deus. Deus fez isso. Mas quando é ruim, né? Por que Deus deixa isso? Não, tudo que Deus fez para você é coisas boas. É o melhor. O melhor. Isaías 1,19. Se você quiser obedecer, você vai comer o melhor. O melhor. Mas às vezes nós, como filho pródigo e como Saul, vamos comer bolotas de porco. Vamos passar necessidade. Vamos passar frio, passar fome, passar nudez. Deus tem um convite para você hoje, fala assim: escolha o certo, escolha por mim, escolha viver através de mim e você vai receber os meus benefícios. Esquece o pecado, esquece as coisas ruins, esquece a lama, esquece as trevas, esquece as coisas imundas. Tira de dentro de você tudo que não presta. Tira de você o pecado que está arraigado lá, que está preso ali, que você pode até achar que, sabe, o pecado é assim, ou você remove ou você passa lá por cima. Sabe? Ou você encobre ou você remove. Jesus, os sacrifícios do Antigo Testamento, ele cobria os pecados. O pecado continuava existindo. Era assim, eu pequei, aí eu ia lá fazer o sacrifício. E aí, aquele sangue cobria o pecado. Era o simbolismo. Só que o pecado continuava existindo. O sacrifício de Jesus, ele extingue o pecado. Amém? É justiça. É assim, acabou. Não tem mais condenação. Romanos 8 fala assim: não há mais condenação para quem está em Jesus, amém? Mas, então não tem condenação. Se não tem condenação, não tem mais crime. Não é assim? Pai, eu pequei, eu sou pecador. Senhor, me perdoe em nome de Jesus.
Sabe o que o sangue de Jesus faz? Ele não encobre o pecado, ele simplesmente lava, ele limpa. Por isso que a palavra diz assim: você se torna alvo, tão quanto a neve. Lá em Isaías 1,18, assim, ó: teus pecados podem ser tão vermelhos quanto escarlate, mas eu vou te limpar e vou te tornar alvo como a neve. Aleluia! Aleluia! Escolha: você quer ficar com pecado igual escarlate, ou você quer ficar em santidade, alvo como a neve? Você quer receber as bênçãos, os benefícios do Senhor, ou quer viver na injustiça? E eu estou falando para nós que somos crentes, porque Saul era crente. Saul era rei de Israel. Saul conhecia a lei do Senhor. Saul conhecia os mandamentos do Senhor. Mas isso não estava impedindo de fazer o que era incorreto. Muitas vezes, se a palavra do Senhor não estiver lá fincada em nossos corações, simplesmente saber sobre Deus, vir à igreja, ser amigo do pastor, não vai me impedir de fazer as coisas erradas. Amém? Ser amigo de crente, estudar, ser inteligente, conhecer teologia, conhecer grego, hebraico, aramaico, isso não vai me impedir de errar. Ah, mas eu sou ministro de louvor. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu sou evangelista. Eu sou diácono, eu sou apóstolo. Você pode ser o que você for, até presidente da república. Isso não vai te impedir de pecar. Sabe o que vai te impedir de pecar? A palavra do Senhor, fundamentada dia após dia. Porque aí quando você estiver como Davi, diante de uma situação que você precisa escolher, você vai consultar ao Senhor. E o Senhor, através da sua palavra e do seu Espírito, vai falar assim: faz isso. E você vai fazer. Não faz isso, aí você não faz. Amém? Amém. Então, amados, nós precisamos deixar de ser sensatos como Saul e sermos prudentes como Davi. Amém? A prudência de Davi fazia com que ele recebesse do Senhor coisas boas. E a insensatez de Saul, infelizmente, o levou à morte. E morte de vergonhosa. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia!